Olá, turma! Vamos então agora iniciar o estudo da terceira linha de defesa, a imunidade mediada por célula. Ela entra então na resistência específica, que seria a imunidade humoral, e a mediada por célula. Na apostila, esse conteúdo está entre as páginas 12 e 27. Para iniciar então o nosso estudo, a gente vai assistir um pequeno videozinho rápido, tá? Falando então como o nosso organismo atua na resposta imunológica adaptativa. Observem que as células estão ali capturando o antígeno, né? E identificando ele como antígeno, na verdade. E aí a gente entra naquilo que falamos e iniciamos literalmente na imunidade específica que a gente chama de adaptativa. Por que é adaptativa? Porque ela é específica para cada tipo de micro-organismo. Então, ele apresenta tanto o micro-organismo quanto as células, eles possuem receptores em sua membrana, né? E aí acontece o reconhecimento. Então, as células estão adaptadas para reconhecer esses antígenos, seja ele vivo ou não, seja ele o antígeno no caso de um micro-organismo ou não. E isso faz com que os próprios linfócitos venham a amadurecer para se tornar, então, células efetoras específicas. Então, assim, cada vez que um linfócito encontra o seu antígeno específico, né, ou seja, aquilo que vai causar algum problema ou que é estranho ao organismo, ele acaba também produzindo seus clones específicos. Então, ele entrou em contato com uma bactéria, por exemplo. Ele vai se tornar específico para aquela bactéria. E aí, ele poderá também se multiplicar, fazendo clones dele mesmo, para que seja, então, uma grande quantidade de linfócitos específico àquele tipo bacteriano. E aí, nessa imunidade específica, a gente trabalha com dois tipos de imunidade. A imunidade humoral e a imunidade mediada por células. No caso da imunidade humoral, os micro-organismos são extracelulares, ou seja, são aqueles que ficam viajando dentro do nosso organismo e não entram nas células. Quem é que faz, vamos dizer assim, quem é que dá a resposta a esses micro-organismos extracelulares? São os linfócitos chamados de B. Né? E aí, nesse momento em que ele entra em contato, que os linfócitos entram em contato com esses micro-organismos que são extracelulares, que estão fora das células, ou seja, que não precisam estar dentro das células, né? Ele começa a produzir anticorpos, que aqui a gente vai chamar de IG, que são as imunoglobulinas. Então, o mecanismo efetor da imunidade humoral, ou seja, aquela que é trabalhada pelos linfócitos B, acontece pela produção de anticorpos, secreção de anticorpos. E aí, isso tudo é transferido para o soro. Então, o soro fica com esses anticorpos. Qual é a função da imunidade humoral? Bloquear infecções e eliminar os micro-organismos que são extracelulares. Já na imunidade mediada por célula, ela é atuada, ou seja, ela é feita através para os micro-organismos que são fagocitados por macrófagos, ou então micro-organismos que utilizam mecanismos intracelulares, por exemplo, vírus, que são replicados dentro das células, como a gente já viu lá em microbiologia. No caso dos micro-organismos que estão dentro dos macrófagos, quem atua, a célula linfática que atua, são os linfócitos T auxiliares, né? E aí, esta célula, então, identifica o macrófago que foi invadido, né? Ou ele mesmo que fagocitou, ali engoliu, vamos dizer assim, os micro-organismos, e aí ativa esses macrófagos para matar os micro-organismos na forma de fagocitose. No caso, ainda dentro da imunidade mediada por célula, de micro-organismos que são intracelulares, né, como vírus, quem atua, no caso,
são os linfócitos T citotóxicos. Note que é uma variedade diferente da outra situação. E nesse caso, as células, então, que são ativadas pelo mecanismo desses linfócitos, mata essas células que foram infectadas, por exemplo, por vírus, e elimina, então, esse reservatório de infecção, certo? E aí a gente começa a entender e compreender. Vem a questão, o que seria um antígeno, né? O que seria um antígeno? O que são antígenos? Antígenos também são identificados dentro da imunologia como epítopos ou epítopos, tá? Que são específicos ou também chamados de determinantes. São aqueles antígenos específicos de um tipo de micro-organismo. E aí a gente encontra, por exemplo, as bactérias são antígenos, os vírus são antígenos, né? A gente possui aí uma variedade gigantesca de antígenos. A gente pode também identificar como antígeno ou um problema esporos de fungos, né? Então a gente tem ali fungos, como os fungos que a gente detecta no solo, por exemplo, nos ambientes, né? Na forma de esporos. A gente também pode colocar como antígeno, vamos dizer assim, moléculas como perfumes, produtos de limpeza, poeira, né? Também podemos colocar como antígenos e epítopos específicos determinantes, também, por exemplo, metais, pessoas que têm alergia a metais. Então, tudo aquilo que agride, que é estranho ao organismo, a gente vai chamar de antígeno. E dentro da imunologia, a gente acaba chamando também de epítopos, ok? Que são específicos. Por quê? São aqueles que acabam ativando o nosso sistema imunológico para o contra-ataque, tá? Então, por exemplo, a gente pode dizer que dependendo do tipo de antígeno, o epítopo aqui, precisa de 2 a 3 semanas para ser desenvolvido, ou seja, a imunidade adaptativa, né? Vai produzir memória. Esse antígeno vai fazer com que o nosso organismo desenvolva uma memória imunológica de identificação e também de contra-ataque. E se torna cada vez mais eficiente a cada contato. Então, por exemplo, vamos pensar assim, por exemplo, né? Uma abelha, tá? Uma abelhinha, vou desenhar uma abelha aqui, gente, eu não sei desenhar abelha, tá? Então, vamos lá, apagar porque a abelha não é vermelha, né? Depende, tem também. Nós vamos colocar aqui uma abelha amarelinha aqui, tá? Então, a gente vai desenhar uma abelhinha aqui. Essa abelha, a maioria das pessoas, quando é picada por uma abelha, ela acaba desenvolvendo, tá? Ela acaba desenvolvendo uma reação simples, comum. Mas algumas pessoas têm uma alergia muito forte, né? Uma hipersensibilidade à abelha. Na primeira situação em que a pessoa é picada por uma abelha, ela vai desenvolver o que todo mundo desenvolve. Vai inchar o local, vai ficar com uma certa sensibilidade, vai ter dor e tudo mais. Na segunda vez, se a pessoa tiver uma hipersensibilidade, ela pode ter um choque anafilático. Por quê? Porque cada vez que a gente entra em contato com o mesmo patógeno, ou no caso, o mesmo antígeno, nesse caso aqui é o veneno, né? Aquela substância que a abelhinha produz na defesa dela, a gente pode desenvolver, se tiver aí uma relação também genética, para desenvolver hipersensibilidade, ter choque anafilático, que a gente vai estudar um pouquinho sobre as hipersensibilidades mais lá na frente. Mas, ou seja, o que eu quero deixar bem claro para vocês? Que cada vez que a gente entra em contato com esse mesmo patógeno, teoricamente, até onde se sabe, a gente começa então a ter uma maturação de afinidade, ou seja, a gente começa a ter um processo de associação imunológica e aí vai desenvolvendo os anticorpos. Na imunologia, a gente vai ter vamos dizer assim, essa sigla, né? Esse código de AC para anticorpos, tá? Anticorpos. E AG para antígenos, certo? Então, AG antígenos, AC anticorpos. Anticorpo é aquilo que a gente produz contra uma bactéria, contra um vírus, contra um fungo, contra um esporo ou uma poeira. Antígeno são os próprios, aqueles que causam algum tipo de problema para a gente, tá?
Mas como é que acontece, por exemplo, a maturação do linfócito a partir da medula óssea? Então, aqui nós temos um recorte de uma medula. Lembrando que medula não fica só na base de ossos longos, como é o caso aqui. A gente também tem, por exemplo, na bacia, né, a medula. Então, essa parte mais interna dos ossos a gente chama de medula, e a gente tem ali uma célula que a gente chama de progenitor comum, linfóide comum. A gente tem o mieloide e tem o linfóide. No caso dos progenitores linfóides, ele vai dar origem a dois tipos de células, aos linfócitos B e aos linfócitos T. Os linfócitos B, então, eles vão continuar da medula óssea, vão se transformar em linfócitos B imaturos, vão migrar para a corrente, vão recircular entre os linfonodos, os nódulos linfáticos e o baço, ok? Então, ele faz esse circuito. E aí ele vai entrando em contato com aqueles antígenos ali, os epítopos específicos, né? E vai se tornar, então, ativo. No caso dos linfócitos T, eles saem da medula, vão para o timo para o amadurecimento prévio. Dali eles saem ainda imaturos, porque esse amadurecimento prévio é só para ele se tornar o linfócito T, né? Depois ele vai então para a corrente, faz uma recirculação nos tecidos linfóides, nos tecidos mucoso e também na parte cutânea. E aí então ele fica nesse circuito. Então, os linfócitos T fazem um circuito e os linfócitos B fazem outro circuito, ok? E assim eles vão encontrando ali os antígenos e processando esses antígenos com a ajuda das outras células também. Aqui eu coloquei para vocês as principais características dessas respostas imunes que são adaptativas, que são aquelas que são produzidas através do contato com o antígeno, gerando aí um circuito e um sistema diferenciado da imunidade inata. Então, nós temos essas características. Especificidade. Isso faz com que a resposta imunológica a um determinado antígeno, seja ele um micro-organismo ou não, seja direcionado a esse mesmo micro-organismo. Então, por exemplo, entrou em contato ali com um tipo de vírus, né, através de uma vacina. O nosso organismo vai produzir um determinado sistema, que pode ser o anticorpo, pode ser um sistema celular, para especificamente atuar contra aquele vírus. No caso da diversidade do sistema imune inato, ele permite que o nosso sistema responda a uma grande variedade de antígenos, ou seja, ele é específico para cada tipo de agente antígeno, mas ele tem uma variedade muito grande de respostas, tá? No caso de memória, ele tem uma habilidade aumentada para combater infecções repetidas. Então, por exemplo, nesse momento, né, que nós estamos vivendo agora, 2020, nós temos aí a situação do coronavírus, o novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2. Estão desenvolvendo vacinas. A vacina, por exemplo, cada vez que nós tomarmos essa vacina, e não vai ser uma vez só, nós vamos, teoricamente, até onde se sabe, né, dependendo do tipo do vírus, a gente vai desenvolver, então, uma habilidade para combater esse organismo, esse micro-organismo. No caso da expansão clonal, seria que a cada contato que nós tivermos com um antígeno específico, os linfócitos, então, vão aumentando em número, ou seja, em clones específicos, para manter o equilíbrio, ou seja, você entrou em contato, por exemplo, com uma determinada bactéria, você desenvolveu todos os sintomas daquela bacteriose, vamos dizer, pode ter sido simples ou complexa. No momento em que você entrou em contato e o teu organismo ali conseguiu desenvolver uma resposta imunológica, aqueles linfócitos, então, eles acabam sendo multiplicados, ou seja, a gente vai ter clones deles, que seria aquele específico para essa bactéria, né? E assim eles conseguem ter um equilíbrio, ou seja, a gente tem uma efetividade maior contra aquela bactéria. Já na especialização, é no caso da geração de respostas muito boas, ou seja, num nível muito mais aguçado, para a defesa do nosso organismo contra diferentes tipos de micro-organismos, ou seja, ele se especializa. A gente tem células, então, da resposta imune adaptativa e suas substâncias produzidas que são especializadas para esses micro-organismos.
Na contração e homeostasia, isso faz com que o nosso organismo, o nosso sistema imune, se recupere de uma resposta de tal maneira que ele consegue ser efetivo e responder a outros micro-organismos que são recentemente encontrados. Então, por exemplo, você entrou em contato com um tipo de micro-organismo hoje. Então, daqui a determinado período, dependendo do antígeno, né, você vai ser novamente capaz de responder a um novo organismo. Ou seja, em tese, a gente sabe que tem determinados micro-organismos que vão coibir esse tipo de reação, tá? Mas em tese a gente teria então essa homeostasia. Não reatividade ao próprio, né? Previne lesão do hospedeiro durante as respostas dos antígenos. Então, como a gente já viu, tem micro-organismos que entram no nosso organismo e a gente vai reagir, ou seja, toda reação imunológica para esse organismo para combatê-lo. Isso também tem que ser observado que nesse momento dessa reação aqui, as nossas células, nossas próprias células, de maneira teórica, ou seja, acontecem algumas situações, né? Elas não vão ser atacadas da mesma maneira que uma bactéria. Aí nós vamos ver um pouquinho mais para frente que nosso sistema imunológico também dá erro. Ele também acaba dando aí uma tela azul. Ele acaba atacando o próprio organismo. Mas isso quando já tem aí uma certa, vamos dizer assim, condição genética para isso. Vamos agora estudar os próprios linfócitos, tá? Aqui eu coloquei um desenho feito por computador de um linfócito. Observe que essas estruturas que a gente vê aqui, essas estruturas que são vistas aqui na superfície do linfócito, são aquelas estruturas de reconhecimento. Então, observe que ele tem várias estruturas de reconhecimento. Geralmente são proteínas ou glicoproteínas, né? E aí, são, vamos dizer assim, substâncias, glicolipídios também, que acabam sendo chave e fechadura para reconhecer determinados micro-organismos. Então, vamos dizer que eu tenho aqui uma bactéria, e essa bactéria tenha na sua superfície celular um outro componente que acaba sendo específico para que vamos dizer assim, essa proteína se ligue a ele. Automaticamente, isso a gente chama de especificidade. E aí faz com que o organismo consiga reagir, porque daí a gente tem aqui um reconhecedor, um receptor de uma proteína que tem lá na membrana, ou melhor, na superfície celular daquela bactéria. E aí essa bactéria ela acaba sendo reconhecida. Mas vamos adiante. Então, nós vamos dividir aqui os linfócitos em 3 subpopulações dos linfócitos B. Nós temos o linfócito B1, que ele deriva então de células que vêm do fígado, progenitoras do fígado, lá da 9ª semana embrionária. Então, já na 9ª semana embrionária, a gente já tem células de linfócitos B1 sendo produzidas. Ela, então, é uma população autorrenovável e de diversidade limitada, ou seja, os plasmócitos são formados e têm vida curta, né? Pois eles podem ainda apresentar células de memória, mas eles são chamados de plasmócitos de vida curta. Por isso que muitas vezes a gente tem que tomar vacinas de determinados períodos. Os linfócitos B1 de pleura, vamos dizer assim, essa cobertura que a gente tem aqui no organismo, e de peritônio, produzem os anticorpos chamados de IgM, ok? Que é um tipo de imunoglobulina. E os linfócitos ainda de B1 de mucosa produzem outras imunoglobulinas, que é a IgA e a IgG2. E aí a gente fala, então, nessa produção deste tipo de linfócito. Os linfócitos BZM são derivados das células progenitoras da medula óssea e sofrem maturação lá no baço, tá? Onde ficam ali, eles residem ali. Eles expressam as imunoglobulinas IgM e, ainda em maior porção, a IgD. São encontrados sobretudo no seio marginal, ou seja, vamos dizer assim, na região marginal do baço.
são independentes de linfócitos T, ou seja, eles atuam mesmo sem a ajuda dos linfócitos T. No caso dos linfócitos BFLO, são gerados então lá na medula óssea, nos progenitores linfóides. Eles completam a sua maturação também no baço, tá? Antes de se tornarem maduros e poderem recircular no organismo. São recirculantes entre linfócitos, medula óssea e tecidos linfóides, além de serem maioria dos linfócitos B. Eles expressam as imunoglobulinas IgD e IgM em maior quantidade. Os receptores de conhecimento de antígenos específicos, que a gente chama de BRC, são as verdadeiras imunoglobulinas e estão naturalmente inseridos nas membranas dos linfócitos, que são aqueles que eu coloquei lá no início. Os receptores de reconhecimento por recombinação, por isso é BRC, são produzidos por recombinação gênica durante a maturação de cada linfócito. Então, cada linfócito que sai lá da medula e aí sofre maturação ou não em determinados locais, ele vai tendo recombinação gênica, ou seja, a recombinação dos genes, né? E aí cada linfócito BFLO tem a sua única especificidade antigênica. E aí já se sabe, por exemplo, que essas especificidades, ou seja, é específico para X bactéria, para Y é X, para Z fungo. E aí a gente sabe que já é sabido que existem 109 possibilidades de especificidade, olha só. E eles também produzem células de memória. No caso, eles trabalham na resposta efetora. O que seria essa resposta efetora? Uma vez ativados esses linfócitos B, eles vão se transformar em plasmócitos produtores de anticorpos. Anticorpos, vocês podem ver que são essas moléculas que eu vivo colocando aqui dos ladinhos, tá? Então, nós temos aqui os linfócitos B1 e BZM, eles acabam produzindo IgM, que é essa bonitinha que está aqui. Os linfócitos B1 de mucosa, eles vão produzir IgA e IgE, tá? E os linfócitos BFLO produzem inicialmente IgM e depois começam então a produzir IgA e IgE, que elas têm mais ou menos a mesma forma, não fórmula, tá? Dependendo daquele estímulo então que eles recebem. Aqui, por exemplo, eu coloquei para vocês o que acontece, né, quando uma célula B encontra um microorganismo. Ele vai produzir os anticorpos, e aí vocês vão sempre identificar IG. IG significa imunoglobulina, e aí a gente coloca só como IG, tá? E aí, ele tem algumas possibilidades, né? Nós temos aqui os anticorpos, ele pode ser neutralizado, aliás, os antígenos podem ser neutralizados com os anticorpos, ele pode, então, facilitar a fagocitose por opsonização, a gente vai estudar isso aqui um pouquinho mais à frente. Também pode atuar na forma de citotoxicidade, ou seja, fazer com que a célula NK venha a atuar sobre determinados antígenos, e ele pode também facilitar a vida através de um receptor que a gente chama de C3b, né, que existe ali no fagócito. Ele vai junto com esse complexo ali de célula e receptor capturar para fazer a fagocitose e opsonização desse antígeno. E também a inflamação, ou seja, ele atua também, esses anticorpos atuam na inflamação e também na lise, destruição, quebra dos micro-organismos. Olha como isso tudo está interconectado. E aí a gente chega então nos linfócitos T, ou seja, as células T da imunidade mediada por célula. Os antígenos que estimulam a imunidade mediada por células são principalmente de natureza intracelular. Então, a gente sabe que são aqueles que estão dentro das outras células. Nessa imunidade, é necessário a presença contínua do antígeno para poder ativar, ou seja, efetivar essa imunidade. Essa imunidade, então, se diferencia da outra, que é a humoral, pois não é transferida ao feto durante a placenta. Então, muito interessante aqui, vocês marcarem na apostila, que essa imunidade, ao contrário da imunidade humoral, onde as células B atuam, ela não pode ser transferida pela placenta para o feto.
E essa imunidade também tem por base a atividade de certos linfócitos especializados. A gente vai ver cada um deles. Aqui, por exemplo, a gente tem, né, as etapas de ativação do linfócito. Em primeira mão, nós temos aqui as células T, que estão imaturas, que saem do timo, e as células B imatura que emergem da medula óssea, migram para os órgãos secundários linfóides, e aí nós temos os linfonodos e o baço aqui, e aí nesses locais eles vão completar a sua maturação. Então, células B e T, maduras ativadas por antígenos, né, vão se diferenciar, vão se modificar. E aí elas vão se transformar em linfócitos efetores e de memória. Então, alguns linfócitos efetores e de memória vão migrar para os tecidos periféricos, certo? Nos locais de infecção, de inflamação. E os anticorpos secretados pelas células B efetoras nos linfócitos, ou melhor, nos linfonodos, no baço e na medula, entram então na corrente sanguínea e são distribuídos para os locais de infecção. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as citocinas, que são aqui denominados mensageiros químicos. As citocinas, na verdade, são arranjos solúveis, fatores solúveis. São ali mensageiros químicos que, porventura, regulam outras células do próprio sistema imune. Elas fazem, assim, essa comunicação entre as células, o qual desencadeia suas atividades, fazendo com que as células se diferenciem. Então, elas são as especialistas e, vamos dizer assim, involuntariamente acabam ativando esse sistema. São os fatores que foram identificados como ativadores de células B ou fatores de diferenciação. Então, a gente sabe que citocinas são ativadores de células B e fatores de diferenciação. Atuam como mensageiros químicos dentro do sistema imunológico, além de poderem ter significados diferentes em contextos diferentes, ou seja, elas podem inibir ou estimular respostas imunes. Existem, então, citocinas que servem como comunicadores entre os glóbulos brancos, que são chamados as interleucinas. A gente já conhece atualmente 26 interleucinas, aquelas que são comunicadoras para os glóbulos brancos, as quais então são codificadas de acordo com o número e a sequência de aminoácidos que possuem. As citocinas foram agrupadas de acordo com a sua função à medida que foram identificadas, e o mesmo ocorreu com as interleucinas. Então, agora a gente tem que entender aqui que existem as citocinas e as interleucinas. Assim, uma grande família de citocinas induz a migração dos leucócitos para uma área infectada, as quimiocinas, que fazem aquilo que a gente chama de quimiotaxia. Então, agora a gente já tem as quimiocinas. Vamos lá, citocinas, certo? Interleucinas e quimiocinas. Sendo que as mais conhecidas, aquela que é mais conhecida aqui das 30 identificadas, seria a IL-8, ok? Então, dentro daquelas 30 que já são conhecidas e identificadas, dessas quimiocinas, a mais, vamos dizer assim, a mais conhecida é a IL-8. Então, as citocinas como mensageiros são conhecidas como interferons. Tá? Então, essa palavrinha você já deve ter ouvido, se não, vão ouvir bastante. Eles ajudam a proteger a célula contra uma infecção viral. Também são fatores, nós temos também os fatores de necrose tumoral, que também são citocinas, que a gente chama de TNF, que é importante nas reações inflamatórias, assim, também é uma outra citocina. A TNF é chamada, ou o TNF é chamado assim, pois se observou que as células tumorais eram um dos seus alvos. As citocinas, então, são utilizadas para aumentar o número de macrófagos e granulócitos protetores em pacientes que são submetidos aos transplantes de medula óssea. Então, a gente tem um resumo aqui, esse resumo também está lá na apostila de vocês, das interleucinas 1, 2, 8, 12, do interferon gama, do fator de necrose tumoral beta e do fator estimulante de colônia de granulócitos macrófagos. Eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha lá na tabela,
na apostila sobre isso. E aí nós temos aqui os componentes celulares da imunidade. Então, nós temos as células B, que são os componentes base dessa imunidade, assim como as células B, e as outras células envolvidas na resposta. E elas desenvolvem-se a partir das células tronco na medula óssea, como já foi dito. As células tronco migram da medula óssea e atingem a maturação lá no timo, né, que é um órgão linfóide localizado no mediastino, ou seja, no centro do peito. A partir das células, a seguir então, as células T vão migrar para diversos órgãos linfóides, onde podem encontrar os antígenos. Os patógenos tendem a entrar em primeiro contato no trato gastrointestinal ou nos pulmões, aonde a gente encontra a barreira de células epiteliais. Normalmente elas conseguem ultrapassar essa barreira utilizando algumas aberturas celulares, as quais são chamadas de microdobras ou células M. As células estão localizadas sobre as placas de Peyer. E aí a gente tem aqui as plaquinhas de Peyer no intestino, ok? Os quais são órgãos linfóides secundários localizados na parede intestinal. As células M são adaptadas para absorver os antígenos do trato intestinal e permite, assim, a transferência para os linfócitos. As células dendríticas também, do sistema imunológico nas placas de Peyer. E é nesta que os anticorpos essenciais para as mucosas são formados e migram para o revestimento mucoso. Ou seja, é nessa situação, aqui é como se fosse uma estrutura, um pedacinho do nosso intestino, né? Então, aqui nós temos o epitélio intestinal, as células M ficam nessa situação, nesse local, e as plaquinhas de Peyer ficam aqui. Nesse momento aqui, é nesse local que nós temos principalmente, né, o contato com vários antígenos. E é aqui, nesse momento, que a gente começa, então, desde quando a gente nasce, começa a entrar em contato com o mundo, né, mundo externo, a placenta ali, que a gente começa a desenvolver a nossa imunidade, ou seja, a própria imunidade, né, reconhecendo que existe também aquela imunidade que é transmitida, né, e que ultrapassa a placenta da mãe para o feto. Mas é através do sistema digestório que a gente começa a ter esses primeiros contatos. Então, lá no pulmão e no sistema digestório, mais internamente. E aí a gente também vai para os componentes celulares da imunidade. E a gente fala agora de seleção clonal. O que é isso? O que seria a seleção clonal? Lembra que eu falei que os linfócitos também acabam produzindo clones deles mesmos quando eles entram em contato com os antígenos? Então, a seleção clonal é o mecanismo pelo qual os linfócitos T, com receptores de antígenos específicos, são estimulados a se diferenciar. Então, eu tenho ali um linfócito T, e ele tem receptores na sua membrana que, ao entrar em contato com determinados micro-organismos, né, e esses micro-organismos também terem receptores para essa adesão, eles vão realizar a proliferação. Então, esse linfócito aqui, que é o T, ele acaba se multiplicando, tá? Várias e várias vezes, fazendo clones dele, baseado naquele contato. Então, algumas células T, que são chamadas efetoras, que são aquelas estimuladas por antígenos, tornam-se células de memória também, que vão fornecer a base para uma resposta imunológica secundária, se encontrarem o mesmo antígeno numa situação posterior. Caso, com o passar da idade, o organismo vai diminuindo essa possibilidade de produzir os linfócitos T, né? E aí a gente começa essa diminuição na nossa adolescência e chegando aí até a terceira idade. E aí, mais adiante, a glândula timo, produtora de célula T, se torna menos ativa e a medula produz menos células B também. E o sistema imunológico se torna relativamente mais fraco nas pessoas mais velhas, por isso que eles têm uma facilidade muito grande de pegar infecções, né, acabar sendo acometido por essas infecções. Porém, as células B e T de memória em quantidade suficiente sobrevivem para manter a imunização efetiva contra doenças, como gripe e pneumonia.
E aí nós chegamos aqui aos tipos de células T. Existem aí 4 tipos funcionais. A gente tem as células T auxiliares, que a gente coloca um H subscrito aqui, citotóxica com C subscrito, de hipersensibilidade retardada com o D subscrito e supressora com o S subscrito. Outra classificação, então, das células T também está baseada no tipo de receptor de superfície, né, celular, que a gente vai chamar de CD, por grupos de diferenciação. Tem 2 tipos de receptores conhecidos, que são CD4 e CD8. As células CD4 são principalmente aquelas auxiliares que incluem as células de memória de vida longa. Os CD8 incluem as T citotóxicas e supressoras. As células T individuais costumam interagir especificamente através ou apenas, né, com um único antígeno que deve ser exibido em uma superfície celular. Essas células são chamadas de células apresentadoras de antígeno, tá? Célula apresentadora de antígeno, CAAs. E aqui nós temos um videozinho da causa, né, da patogenicidade, um exemplo aqui do vírus da AIDS, ou seja, o HIV, que foi identificada utilizando anticorpos monoclonais, que demonstra que a população de CD4, que era o que a gente estava vendo mais anteriormente, era dizimada por essa infecção. Essas células CD4 são vitais para uma resposta imunológica vigorosa. Então, a gente tem aqui o ciclo do HIV. Uma pessoa, então, acaba entrando em contato com HIV. E aí, por simulação aqui, o vaso sanguíneo, a gente tem os linfócitos e o HIV. Observem. Esse é o vírus. Então, a gente tem o envelope, as glicoproteínas e a matriz, o capsídeo e o núcleo capsídeo. E o material genético, né, com a transcriptase reversa. Ali é o linfócito, grandão, e esse é o receptor da proteína do vírus. Como ele é parecido ou muito similar, o vírus se acopla nele. Entra no linfócito, o material genético do RNA, e aí sim a transcriptase reversa vai produzir cópias desse RNA na forma de um DNA. Esse material recebe uma integrase, que é uma outra proteína, e vai para dentro do núcleo do linfócito. Olha que interessante. Lá, esse DNA viral se acopla ao DNA humano do linfócito. A polimerase, que é aquela que faz a multiplicação e a leitura do DNA para RNA, agora viral, saindo esse RNA novo viral do citoplasma, passando pelos ribossomos para produzir proteínas. Essas proteínas, então, vão ser trabalhadas dentro do complexo de Golgi dos linfócitos, até se transformar em uma proteína do vírus. Também esse RNA que foi produzido no núcleo transforma-se em proteínas virais também, específicas.
que vão para a base, vamos dizer assim, na extremidade da célula, o RNA do vírus também, e vai produzindo. Claro que ali foi mostrado um só, né? Mas isso é produzido aos milhões, tá, gente? E aí o vírus acaba se multiplicando dentro da célula linfática e sai. E explode, vamos dizer assim, acaba reagindo, fazendo com que o próprio vírus, o próprio linfócito acaba sendo destruído, tá? Só para vocês terem uma ideia de como é o processo do HIV dentro do nosso organismo, dentro do linfócito. Aqui eu coloquei para vocês uma continuidade, né? As células primárias, né, nessa reação, nesse sistema adaptativo, são os macrófagos, ou as células dendríticas, para adaptação do sistema imunológico. Sendo que as células dendríticas não possuem outra função que não seja de célula apresentadora. As células apresentadoras ingerem, né, e processam o antígeno. Então, exibe um fragmento desse antígeno na sua superfície, mais ou menos aí cerca de 10 aminoácidos. E aí, logo após uma célula reconhecer esse fragmento na superfície das células apresentadoras de antígeno, né, ela terá essa associação na superfície do próprio apresentador de antígeno, e aí sim acabam iniciando ali um processamento com o complexo de histocompatibilidade, que é aquilo que determina que aqueles aminoácidos, aquele composto, né, aquele fragmento é identificado. E aí serve como sinalizador, então, através dos quais o próprio sistema imunológico consegue diferenciar aquilo que é da gente e aquilo que não é da gente. Ou seja, quando uma célula apresentadora de antígeno, tá? Vamos colocar aqui um macrófago, ela ingere esse antígeno, né? E aí, numa sequência, esse antígeno, ele acaba sendo fagocitado e a célula, o macrófago, ou seja, qual for aqui a célula apresentadora de antígeno, expor um fragmento desse antígeno, né, na sua superfície, vai atrair a atenção do linfócito T, que vai identificar aquilo como não próprio, ou seja, não sendo do próprio organismo, e automaticamente vai prosseguir com o complexo de histocompatibilidade, ou seja, são moléculas que fazem essa associação para então produzir uma resposta adaptativa. Ok? Então, a gente tem aqui, por exemplo, captura do antígeno por célula dendrítica, por macrófago e aqui, no caso, pela célula B, pelo linfócito B. Então, nós temos a célula dendrítica, vai lá e acaba detectando, né? Ela tem aqui um receptor que identifica, através também do complexo de reconhecimento, né, de histocompatibilidade, o micro-organismo. Na sequência, ela vai chamar a atenção do CD8, ou seja, do linfócito T, que tem na superfície dele uma molécula chamada CD8. E aí, esse linfócito vai fazer clones dele, para ativar, né, e expandir essas células efetoras, para que quando encontrar novamente esse antígeno, ela já comece, não do zero, mas a partir de uma resposta já adaptada. No caso dos macrófagos, nós temos aqui o macrófago, a gente também tem aqui um receptor de membrana, a gente também tem o complexo de histocompatibilidade e aqui a gente tem o próprio antígeno. Esse macrófago, então, vai fagocitar o antígeno, pode ser um vírus, por exemplo, uma bactéria, e vai passar para o linfócito T, que é uma célula efetora, essa informação, tá? E aí, a resposta T efetora ocorre, então, na ativação de macrófagos, que a gente chama que é a imunidade mediada por célula, ou seja, ela é mediada pelo linfócito T, que vai acionar os macrófagos para fazer a fagocitose de maneira mais rápida. E no caso dos linfócitos B, por exemplo, eles acabam se transformando, vão passar a informação para os linfócitos T,
Esses linfócitos, ou melhor, o linfócito T passa a informação para o linfócito B e aí sim o linfócito B acaba se transformando num plasmócito, por isso que a gente chama ele aqui plasmócito, sendo responsável pela produção de anticorpos. Também temos as células T auxiliares, e aí elas se dividem nesses grupos aqui, TH1, TH2, TH17 e TH ou TREG, também TH-REG ou TREG, tá? Então, nós temos aqui, no caso, no sistema de célula apresentadora para o TH1 é o macrófago, para o TH2 é o linfócito B, para o TH17 é a dendrítica e para o TH-REG ou TREG, como a gente chama, é a dendrítica não ativada. No caso das citosinas que induzem o TH1, são essas aqui, L2, interferon gama, interferon alfa. No caso das TH2, nós temos as citosinas IL4 e L5, da TH17, L17 e L6, e da Treg, IL10 e o TGF beta. Os efeitos celulares, no caso das células TH1 auxiliares, nós temos a ativação de célula T e macrófago. Das células TH2, nós temos a ativação de células B. TH17, ativação e recrutamento de neutrófilos. E as Tregs, nós temos aqui a supressão das células imunoadaptativas. E os efeitos sistêmicos do TH1, imunidade mediada por célula, TH2, imunidade mediada por anticorpos, TH17, amplificação da resposta imune inata, e da Treg, aqui Treg, controle da imunidade TH. E aí que eu passei para vocês, depois eu vou disponibilizar os PDFs dessa apresentação para vocês terem esses desenhos. Ou seja, aquilo que eu expliquei agora está todo esquematizado e desenhado aqui. É interessante para vocês depois darem uma olhadinha com calma nesses desenhos. Células T citotóxicas, que é outro grupo, né? Elas destroem a célula-alvo no contato, ou seja, no momento em que entra em contato. Uma vez que o vírus e algumas bactérias se reproduzem dentro de células, ou seja, a gente tem uma célula e nessa célula a gente pode ter ali vários vírus se multiplicando. E aí é nesse momento que as C-citotóxicas, começa a atacar. Então, uma vez que o vírus ou algumas bactérias se reproduzem dentro das células do hospedeiro, eles não podem ser atacados ali por anticorpos. Então, ao invés disso, quem ataca é a célula T citotóxica. Coloquei para vocês aqui um GIF mostrando isso. A célula T citotóxica atacando uma célula que estava infectada. Isso é um vídeo, é uma gravação, é real, tá, gente? Já a célula T de hipersensibilidade tardia, ou retardada também, como a gente chama, atua da seguinte maneira. Essas células, então, foram descobertas, a imunidade celular foi descoberta, e nesse momento a gente observou que a transferência dessas células entre animais transferia também a imunidade à tuberculose. Então, quando a gente transferia células já adaptadas a determinados micro-organismos, como a própria tuberculose, né, a doença da tuberculose, Mycobacterium tuberculosis, também se transferia imunidade. Porém, essas células de hipersensibilidade provavelmente não são uma população separada, mas principalmente células de TH e células T. Então, essa imunidade, ou melhor, esse grupo de células T são chamadas de TH e TC, né, que são envolvidas nesse tipo de função imunológica. As células supressoras, então, a gente acredita que elas são células T que regulam a resposta imunológica, desligando quando o antígeno não está mais. Então, tá lá, tá trabalhando, tá todo mundo lá, né? A todo vapor tentando achar um micro-organismo. Aí ela chega e, galera, acabou, deu, já tá tudo certo, não tem mais problema. Essas são as células T supressoras, tá bom? E aí a gente também tem os componentes inespecíficos celulares, né? Além dessas células T que são dirigidas a componentes específicos, a gente também tem outros elementos, como os macrófagos, que são chamados macrófagos ativados, as células naturais, as naturais assassinas ali, né? As natural killers. E essa atividade são menos específicas, ou seja, não tem tanta especificidade, mas são necessárias também.
No caso desses inespecíficos, nós temos aqui os macrófagos ativados. Os macrófagos, como a gente já sabe, são células fagocíticas que são encontradas geralmente em repouso. Possuem capacidade fagocítica muito grande quando são estimuladas, e aí transformam-se, como o nome já diz, macrófagos ativados. Essa estimulação ocorre em princípio, em primeiro momento, por a ingestão do material antigênico, ou seja, uma bactéria, um vírus ou qualquer coisa que seja um epítope, né? Também as citosinas de células T auxiliares antigenicamente ativadas também podem ativar, ou seja, as citosinas que são produzidas por linfócitos T, que já entraram em contato com o antígeno, também ativam os macrófagos. Quando esses macrófagos estão ativados, eles possuem uma capacidade muito grande de eliminar células infectadas por vírus e bactérias, que são então intracelulares patogênicos. Possuem também a capacidade de atacar e destruir células cancerosas, bem como também funcionam como células apresentadoras de antígenos. No caso dos natural killer, ou seja, as assassinas naturais, né, elas são capazes de destruir células infectadas por vírus e também células tumorais. Elas não possuem especificidade como as células T citotóxicas, não necessitando serem estimuladas por antígenos. Não são células fagocíticas, mas devem entrar em contato com as células-alvo para produzir a lise, ou seja, a quebra celular. E aqui eu coloquei para vocês, o mesmo que já está na apostila, um resumo dessas células. Finalizamos assim a nossa aulinha de hoje, essa primeira parte. Na outra semana vocês receberão a segunda parte da imunidade, falando um pouquinho mais sobre as células e todo o sistema, né, processamento dos antígenos na imunidade adaptativa. E aí a gente finaliza. Até a próxima aula.